O ano de 2013 foi marcante para a Igreja Católica. A Igreja foi abalada por múltiplos escândalos, ocasionando na renúncia do Papa Bento XVI. Poucos dias depois, a Cúria Romana iria surpreender o mundo, elegendo pela primeira vez na história um Papa de fora do continente europeu. Elegeram Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa jesuíta em mais de 2000 anos de história, e argentino. E isso tudo aconteceu um pouco depois de 21 de dezembro de 2012, o ano que havia sido marcado para o início de uma nova era, com grandes mudanças na humanidade, segundo o calendário maia. O que muitos não sabem é que isso tudo foi previsto por um médium argentino chamado Benjamin Solari Parravicini, há mais de 40 anos atrás. E esse mesmo profeta fez previsões assombrosas para o futuro. Horas após o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, um raio atinge a Basílica de São Pedro. O argentino falou em italiano e brincou. Parece que meus irmãos cardeais foram buscar um papa quase no fim do mundo. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. O novo Papa enfrentará árduas lutas internas, duas luzes diferentes, duas verdades, os problemas. O confucionismo avançará e dele surgirá o inesperado. A imagem é clara, dois papas e o número 2. Parravicini previu não apenas a vinda de um papa argentino, como também a vinda de um papa enquanto o outro ainda estivesse vivo, o Papa Emérito Bento XVI. Na imagem aparece um papa à frente de 7 outros papas, vestido com a bandeira da Argentina. Jorge Bergoglio foi o 8º Papa desde a criação do Vaticano, cumprindo a profecia do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 27 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Vamos conversar no vídeo de hoje sobre uma profecia muito interessante, no qual a psicografia de Parravicini parece falar sobre um atentado contra o Papa, e isso pode ter a ver com os eventos atuais no Oriente Médio. Nos 3 últimos vídeos, nós vimos que, com a crise iniciada no dia 7 de outubro, nasce um sionismo ainda mais destrutivo, comandado por um judeu que iria reinar, do qual o próprio Parravicini chama de Sion. Devo deixar claro, antes de mais nada, que isso tudo é especulativo e subjetivo. Cada um pode interpretar de uma maneira diferente. Também podem haver mudanças nessa linha de tempo, pois alguns acontecimentos no futuro dependem de nossas ações no presente. E antes aí que algumas pessoas pensem que esse canal é de esquerda ou direita, devido à polêmica do último vídeo, quero deixar claro que o nosso canal é de cunho analítico, apartidário e não político. No último vídeo falei sobre a fundação do partido Likud, que em sua origem pregava a luta armada. Atualmente, esse mesmo partido de direita tem uma coalizão com outros partidos ultra-ortodoxos e de extrema direita, cujo o primeiro-ministro se aliou. Por isso eu falei que ele é de extrema direita. Isso é baseado em fatos e não posso passar uma visão distorcida desses fatos para agradar A ou B. E eu mesmo não me enquadro como sendo de esquerda ou direita, sou espiritualista universalista. Como posso me permitir ficar em uma das duas caixinhas criadas para dividir as pessoas? Sendo assim, amigos e amigas, não levem essas análises para o viés de esquerda ou direita. Tenham em mente, sempre faço essas análises baseadas em informações verídicas. Mas voltando à profecia, aconteceu uma crise, escândalos dentro da igreja, o que acarretou na renúncia do Papa Bento XVI, algo sem precedentes na história do Vaticano. Foi eleito um Papa argentino após a renúncia do Papa Bento XVI. E com o falecimento de Joseph Ratzinger, hoje temos um único Papa, mas durante um bom tempo tivemos 2 papas, conforme previsto por Parravicini,
há mais de 40 anos atrás. Teremos ainda mais um Papa, conforme vocês podem ver no desenho profético. Mas para esse assumir que possivelmente será o último Papa, algo tem que acontecer com o atual. Vamos ver o que poderá acontecer e que pode ter a ver aí com o que ocorre em Gaza. Para quem ainda não conhece as profecias de Parravicini, temos uma playlist com vários vídeos no card acima. Como vocês puderam comprovar, Parravicini tem crédito, principalmente em se tratando de assuntos relacionados à Igreja Católica. Ele até agora foi impecável. Antes de continuar, peço que não deixem de se inscrever em nosso canal e ative as notificações, pois irei trazer muitos vídeos como esse, e se vocês deixarem de se inscrever, irão perder aí os conteúdos que estou preparando. Bom, o assunto é complexo e talvez esse vídeo fique um pouco longo, então desde já peço que assistam até o final, pois as revelações feitas aqui serão impactantes. Vamos lá! Essa é a profecia que pode revelar um possível atentado contra o atual Papa. Vamos analisar de forma detalhada este desenho profético. Temos uma imagem extremamente enigmática que só é possível decifrar quando lemos a legenda. O texto diz o seguinte: Roma será o mártir da maravilhosa cidade e o reticências, 3 pontinhos. Em seguida temos o número 8 e logo depois temos a letra E, unindo-se à letra L, seguida de U e Z, que formam a palavra luz, seguida por um B. Temos uma imagem extremamente impactante. A serpente é um símbolo marcante e que historicamente representa algo negativo. Aqui ela aparece ao todo 3 vezes. Primeiro temos ela sendo libertada por uma mão, a parte de baixo do desenho. Depois temos ela com um aspecto humanoide, mostrando as presas. E com 3 palavras escritas nas vestes da figura. O texto diz: Sião será Sião, com a última palavra Sião tendo as letras O e N destacadas. E por último temos o que parece ser este mesmo homem serpente no topo de um globo, em uma pose de dominação, uma figura que aparenta estar morta com uma espécie de adaga em seu peito. E por último, temos um texto fechando o desenho que a tradução diz o seguinte: Israel retorna. E agora, como podemos interpretar isso tudo? Pois bem, o desenho como um todo parece seguir um encadeamento lógico. Primeiro temos uma serpente que podemos entender que está sendo libertada. Logo em seguida transforma-se em um humanoide, um ser com um aspecto reptiliano. E temos as inscrições: Sião será Sião. Texto esse que não está ali por acaso. As letras SSS estão formando uma coluna. Essas letras podem representar o número 666. A letra grega sigma está relacionada ao número 6. O sigma é a letra S em grego. SSS em grego é sigma, sigma, sigma. O Novo Testamento, incluindo o livro do Apocalipse, foi originalmente escrito em grego. 666 em grego pode ser escrito como sigma, 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 ou seja, SSS. Os numerais gregos são um sistema de representação de números usando letras do alfabeto grego, como vocês podem ver na tabela. Junte-se a isso o fato de a letra S produzir um som parecido com o de algumas cobras. A cobra emite esse som quando sente-se em perigo. E não paramos por aí, ainda temos a letra O e N destacadas, que pode significar ordem nova ou nova ordem. Porém, on em espanhol quer dizer sobre, ou seja, Sião está acima, sobre o mundo, ou governando o mundo. Já falamos aí de poderosos sionistas no primeiro vídeo dessa série, mas isso também fica claro na outra figura ao lado. No segundo bloco, a mesma criatura está de pé em cima do globo, e o globo está em cima do que parece ser um cadáver, tendo em vista que a face da figura parece ser a de uma caveira, e há uma adaga, um punhal cravado na figura. Obviamente o que podemos deduzir é que a criatura matou a figura em questão, e essa criatura tem escrito em seu corpo Israel, que estaria sendo dominada por Sião. Agora, quem são os atores desta psicografia? Temos uma vítima que pode ser o atual Papa.
pois lá no texto inicial aparecem as letras B e E. Claro, essas são as iniciais do sobrenome do Papa Francisco, Jorge Bergoglio. E essa teoria é reforçada com o número 8. O Papa Francisco é o Papa de número 8 desde a fundação do Vaticano. Vimos esse mesmo padrão no vídeo anterior. E o texto dá a entender que Roma terá o seu mártir, que no caso seria o Papa Francisco, o Papa de número 8, conforme destacado pela profecia. Ele talvez sofra um atentado ao visitar Israel, ou Gaza, ou ainda, quem sabe, Jerusalém. Esse pequeno contorno se parece com o mapa da cidade, que o texto chama de Cidade Maravilhosa. Com o intuito de ajudar na solução do conflito, o Papa pode ser vítima. Perceba que a figura usa um solideu, confirmando que, de fato, essa figura pode ser o Papa ou alguma autoridade religiosa. É usada a palavra mártir na legenda. A palavra mártir vem do grego martíria e significa testemunha. Sendo assim, um mártir para os cristãos significa aquele que testemunhou a sua fé de modo radical. Ou seja, faz total sentido um sacrifício em nome do mundo representado pelo globo. Porém, isso seria um crime premeditado, tendo em vista o contexto do desenho. Perceba como Sion olha para a situação acima. Será que poderíamos ter um crime político praticado por judeus extremistas e sionistas? Tudo na análise da imagem indica que isso é possível. O Papa visitou aquela região em 2014 e nada aconteceu. Porém, agora é um momento de extrema complexidade e a polarização está em níveis elevadíssimos. O Papa se opõe à política adotada por Israel e já fez inúmeras críticas. Contudo, disse que Israel tem o direito de se defender, mas pede moderação e proporcionalidade. Mas reparem na adaga. Talvez muitos de vocês não conheçam o termo sicário. Sicário em latim, sicarius, homem da adaga. É um termo aplicado nas décadas precedentes à destruição de Jerusalém, em 70, para definir um grupo de zelotas judeus que tentam expulsar os romanos e seus simpatizantes da Judéia. Os sicários utilizavam a sica, o termo latino para um tipo de adaga pequena escondida em seus mantos. Na Palestina do século I, dois grupos de resistência à opressão romana se destacavam, zelotas e sicários. Esses dois grupos entendiam que a libertação do povo só viria mediante a luta armada, assim como na fundação do partido Likud, do qual já falei. Em reuniões públicas, eles sacavam estas adagas para atacar romanos ou judeus simpatizantes do Império Romano, se misturando depois à multidão para escapar. Os sicários foram um dos primeiros grupos organizados, cujo objetivo era a realização de assassinatos. Mais recentemente, o termo começou também a ser associado a grupos fundamentalistas que levam a cabo atentados. A história mostra que as principais vítimas dos sicários eram políticos e sacerdotes romanos. Então tudo está casando perfeitamente. Certamente o atual Papa não agrada a muitas facções dentro e fora do Vaticano e com certeza tem feito inimigos. Porém, talvez isso tudo tenha um propósito muito maior que só iremos conhecer no futuro. Devemos lembrar que Jesus lutou contra o movimento sionista em sua época. Ele mesmo chamou estes de raça de víboras e foi crucificado pelos fariseus. Talvez por isso tantas serpentes apareçam nessa psicografia. Vamos ver o que Jesus disse. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matareis entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito vem em nome do Senhor. Mateus 23. E essa profecia se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra do templo, e sabemos que os judeus se dispersaram por todo o mundo após serem perseguidos. Mas qual seria o motivo desse crime político? Esse é um tema espinhoso e muito complexo. Não quero ferir a crença de ninguém. Sei que existem pessoas que acreditam em Israel e outras que veem eles como vilão. Essa é a minha interpretação, que pode não agradar, mas, como vocês podem ver, é fundamentada na história. E de forma alguma o povo judeu merece ser perseguido e atacado. Eles também são vítimas, mas isso também não dá o direito deles perseguirem e atacarem. Vi coisas aí perpetradas pelo sionismo que não posso nem falar aqui. E outras também feitas por radicais islâmicos igualmente terríveis. O maior problema aí está no radicalismo, no sionismo, mas peço que orem pelos dois lados. Peço que orem pela conciliação e pela paz, ao invés de tomarem lados. Dito isso, vamos lá para a conclusão desse vídeo. Quais são as possíveis motivações deste atentado profetizado? O motivo não poderia ser outro: poder. Como vocês podem ver, a criatura está no topo do mundo. Essa criatura pode representar o sionismo extremista. Vejam só, depois de um conflito que durava quase um século, pela primeira vez houve um reconhecimento mútuo entre israelenses e palestinos. O acordo assinado em setembro de 93 rendeu a Arafat, Rabin e Shimon Peres o Prêmio Nobel da Paz. Porém, após um discurso histórico em Tel Aviv, em 4 de novembro de 95, e perceba que a serpente tem o formato do número 5 na língua, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, ganhador do Nobel da Paz, protagonista do Acordo de Oslo, foi assassinado por um extremista de direita cujo nome é Yigal Amir. Ele tinha um objetivo claro: interromper as negociações do Acordo de Oslo, e obteve sucesso. O processo de paz morreu ali, naquela praça, com a morte de Rabin, e desde então não ressuscitou mais. Amir foi condenado à prisão perpétua e permanece lá até hoje. Porém, o seu ato, o assassinato, é considerado uma das 3 razões principais para o fracasso do acordo entre israelenses e palestinos. A segunda foi a série de atentados cometidos pelo grupo extremista Hamas nas grandes cidades israelenses e deixou centenas de civis mortos. Lembrando que nos primórdios o Hamas foi também financiado pelo próprio Estado de Israel com o objetivo de enfraquecer o Fatah, que era um grupo mais moderado. A ideia é que os dois grupos iriam brigar entre si e enfraquecer-se mutuamente, porém, como disse no primeiro vídeo, cometeram um erro gravíssimo, pois o grupo mais radical prevaleceu. E o terceiro motivo é a contínua ampliação dos assentamentos israelenses, fato que destruiu a confiança dos palestinos acerca das intenções de Israel. As oposições internas, tanto na sociedade israelense como na sociedade palestina, venceram os favoráveis ao acordo, e o resultado foi o fortalecimento da direita em Israel e do grupo radical Hamas na Palestina. Logo após alguns meses do assassinato, o líder da direita, Benjamin Netanyahu, foi eleito primeiro-ministro de Israel. Naquela época se acentuava a guinada da política israelense do centro para a direita. Amigos e amigas, é impossível fazer uma análise sem falar da história e da política. Espero que vocês entendam, pois isso tudo está ligado à profecia. Sendo assim, o histórico confirma tudo o que já falamos antes. É possível sim que aconteça novamente um outro crime político. Isso sempre aconteceu ao longo da história humana. Imaginem comigo uma luta entre israelitas e islamitas como ocorre agora. Milhares já perderam suas vidas, inclusive crianças. Daí vem uma terceira via para tentar um acordo, que seria o representante máximo para os católicos, o Papa.
as 3 religiões abraâmicas envolvidas no problema. O Papa está na Terra Santa, o mundo todo acompanha o discurso pedindo paz e de repente esse é vítima de um atentado. Aí temos Roma como Marte, predito por Parravicini. Isso causa uma comoção mundial com forte pressão de todo mundo e acaba tornando-se uma boa justificativa para que cheguem finalmente a paz naquela região. Vimos que além de Bento XVI e Francisco, o último Papa estaria à espreita, conforme vocês podem ver. Talvez esse futuro Papa seja uma peça-chave no processo de pacificação daquela região. Daí temos o último Papa. Primeiro, Parravicini viu o retorno de Israel, por isso temos ali Israel regressa, lembrando, processo de 1940, Israel só se tornaria Estado em 48. Depois temos a ascensão do sionismo representado pelo homem serpente, logo em seguida o Papa, mártir, que pode ser Francisco, e depois luz, como escrito na profecia. O roteiro está aí. Todo embate entre forças opostas tende à síntese. Vamos aguardar e, mais uma vez, orar para que isso tudo se dê com a menor quantidade de sofrimento possível, ou que nem precise chegar nesse nível. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes dos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!